Então vamos lá, gente, boa noite. Boa noite. Eh, Espero que vocês tenham descansado aí, apesar das provas. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, assim, com relação, né, à questão, da última semana que a gente conversou, né, a respeito, dos testes, né, e que até peguei muita coisa, né, peguei 2 questões lá da cartilha, para ficar claro para vocês, né, que existe uma responsabilidade ali muito grande com relação à aplicação de testes. Eh, então assim, o que que eu decidi, né, caso a gente realmente não tenha acesso nesse período aí a uma oficina, para a utilização dos testes, para eu apresentá-los para vocês, eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, porque isso já foi discutido com a coordenação e com a direção da FANS. Vocês não vão sair da faculdade sem ter acesso a esses testes, tá bom? Então, que seja de forma, de oficina ou de extensão, no próximo semestre ou nesse, vocês vão ter, tá. Mas existem outros temas e outros materiais que são de igual importância, né, e principalmente, nessa pandemia, eu pensei muito, né, nessas 2 semanas, no que eu poderia oferecer para vocês em termos de material, de algo que seja, muito realista, que está muito presente aqui, né, nesses atendimentos clínicos, principalmente, né, e não só nos clínicos, do trabalho também, enfim. Então para vocês, e que eu acho que é importante, porque vocês veem muito pouco sobre isso, tá. Que tema é esse, então, que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir o material, mas a gente vai trabalhar com a elaboração de documentos, tá? Por que que eu decidi fazer isso, né, e porque até conversei muito com a Cândida sobre isso também. Primeiro, porque eu vejo muita dificuldade nas supervisões que eu dou, das pessoas, não sabem as diferenças, né, entre os diversos documentos que o psicólogo pode oferecer, tá. Segundo, existe uma demanda muito grande de pessoas que pedem determinados documentos, eh, e que, na verdade, muitas vezes nós nem podemos elaborar esse documento que a pessoa pediu, tá. Então do que eu estou falando aqui? Por exemplo, hã, a pessoa me pede um relatório, né, eu vou explicar para vocês o que é um relatório, e dependendo da situação a gente não pode fazer esse relatório, né. E tem gente, inclusive, gente, que assim, que trabalha só com isso, sabe, com elaboração de documentos, e é preciso que vocês saibam que isso é passível de punição, tá, grave, né, pelo CRP, está no código de ética. Em 2019, todo o documento que fala sobre a elaboração de documentos psicológicos, ela sofreu algumas modificações, né, algumas alterações, para nos resguardar e nos proteger, né, por conta disso, né, de pessoas, às vezes, irresponsáveis ou por falta de conhecimento, até acadêmico mesmo, né, então, às vezes, algumas faculdades não ofereceram, esse esclarecimento sobre essa produção de documentos, e aí, acontecia algum problema ou essa pessoa fazia um uso inadequado desse documento, e isso trazia problemas para o psicólogo, tá. Então, tanto quanto, né, vocês conhecerem os testes, que também tem uma coisa importante que é preciso ser dita, e que eu já falei para vocês, hoje 90% dos testes têm cursos específicos, para que vocês aprendam a utilizar e corrigir, enfim, né. Então eu achei mais importante isso do que trazer um teste online aqui para vocês, que dificilmente vocês vão usar, né, até porque teria que comprar esse teste, assim como qualquer outro,
enfim, acho que a experiência, não seria proporcional ao aprendizado mesmo, da aplicação, ok? Bom, eu separei 2 documentos aí, uns slides que vou terminar de montar, até parei quando eu descobri aí a questão da internet, mas eu separei 2 documentos, um que é a cartilha, né, então que tem todos os itens, apesar ela tá bem resumidinha, e eu sei que vocês podem assustar com o tamanho desse documento aqui, né, eh, mas ele é comentado, e por isso eu optei por usar esse documento com vocês agora, para a gente não ficar lendo, mas para a gente comentar sobre esses documentos e o uso dele, para que ele serve, enfim. Bom, então, aqui, né, em 2019, né, teve essa resolução. O que que foi essa resolução? Então, a elaboração de documentos, produzidos pelo psicólogo em sua prática profissional tem sido pauta no sistema de conselhos de psicologia desde 2001, por conta desses problemas que aconteciam, tá? Com o objetivo, então, de fornecer diretrizes para os psicólogos e garantir maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos. Na construção histórica das normativas a respeito dessa temática, destacamos as seguintes resoluções que versaram sobre a elaboração de documentos escritos e produzidos pelos psicólogos. Então, a primeira foi lá em 2001, ela foi revogada depois em 2002, depois em 2003. Vamos passar para 2019. Então, esse documento aqui produzido, né, em 2019, ele teve o objetivo de orientar os psicólogos, destacando a responsabilidade do psicólogo em produzir esses documentos. Porque, como eu falei, eles eram produzidos assim quase que aleatoriamente, tá? Então, uma pessoa chegava, um paciente seu chegava no consultório e falava assim: eu estou precisando de uma licença. Você faz um relatório para mim? E existem condições para que você possa fazer esse relatório. E aí o psicólogo fazia esse relatório. E aí muitas vezes ele apresentava para uma empresa ou ele apresentava numa perícia, e isso trazia problemas para o psicólogo, tá? Então, como eu disse, ou por falta de conhecimento ou por realmente a irresponsabilidade, né? Bom, então, nessa resolução, ela institui regras para a elaboração dos documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional, e aí ela vai revogar essa resolução de 96, né, 2003, né, e aí então a de 2019. Então aqui, né, eu separei algumas partes para a gente discutir aqui, tá? Então, considerando aqui que psicologia no Brasil tem, nos últimos anos, se deparado com demandas sociais que exigem do psicólogo uma atuação transformadora e significativa, com um papel mais ativo na promoção e respeito aos direitos humanos, ponderando as implicações sociais decorrentes da finalidade do uso dos documentos escritos produzidos pelos psicólogos. A gente discutiu muito sobre essa questão do social aqui, quando eu falava para vocês, por exemplo, de que você, né, numa avaliação, né, de como é que você vai transmitir o resultado dessa avaliação, né, para uma empresa ou para aquela pessoa que requisitou de você, né, essa avaliação, e do quanto que isso poderia trazer prejuízos profissionais e pessoais para esse indivíduo, tá? Então, esse foi o primeiro item, porque antigamente não se pedia tanto, né? Por exemplo, empresas grandes não faziam tanto uso desse tipo de avaliação psicológica, né? Não é um instrumento, a psicologia não era tão valorizada quanto é hoje, né? Em algumas empresas, né? Principalmente essas de grande porte. E, ao mesmo tempo, então, a gente tinha muitos prejuízos pessoais, né? Aquela pessoa acabava sendo estigmatizada, né? Existia uma interpretação, às vezes, equivocada, por conta do próprio... Gente, os microfones. Por conta da própria a produção, na elaboração daquele documento, então uma elaboração mal feita,
podia trazer prejuízos muito grandes para aquelas pessoas, né, demissões, estigmatização e às vezes até da própria família, enfim. Então, considerando que com o objetivo de garantir a valorização da autonomia, da participação sem discriminação de uma saúde mental que sustente uma vida digna às pessoas, grupos e instituições, o psicólogo encontra-se inserido em diferentes setores da nossa sociedade, conquistando espaços emergentes que exigem normatizações que balizem sua ação com competência e ética. Ou seja, né, ela deixa de ser só simplesmente, né, uma avaliação, mas ela tem um contexto ético e social muito mais importante, né, principalmente com relação a esse feedback, a essa resposta, né, que se dá, para aquela empresa, né, para essa demanda. Eh Então aqui, né, considerando então que o psicólogo deve pautar sua atuação no uso diversificado de conhecimentos, técnicas e procedimentos, isso foi muito discutido, né, desde o começo aí do nosso semestre, né, falando dessa, variedade de instrumentos que a gente pode utilizar e que, na verdade, vão respaldar essa nossa avaliação e o nosso trabalho. Então, da importância do conhecimento, não só de testes, né, mas de. Gente, até a minha conexão está instável aqui, viu? Como eu acho que eu falei para vocês, tem uma obra aqui do lado da minha casa, eles estão mexendo nas fibras, na fibra ótica aqui. Então, talvez tenha uma instabilidade aqui, por isso que eu vou fazer os 2 tempos, tá? Para a gente não perder muito. Então, retomando aqui, esse conhecimento, né, desses instrumentos, porque uma avaliação, ela não deixa de ser uma intervenção, né? Muitas vezes, nesse processo de avaliação, essas pessoas, se deparam com situações que elas não sabiam, que elas desconheciam. Um exemplo que eu vou trazer para vocês e que eu coloquei no slide que eu vou apresentar na próxima semana, é de um caso que eu estou atendendo, obviamente com todos os cuidados éticos, né, apaguei os nomes e tudo mais. Ela ela me procurou, né, a princípio com uma queixa de pânico, né, por causa da pandemia. Ela não saiu de casa há 7 meses. Ela fez uma consulta online com um psiquiatra que eu não conheço, e ela trabalha, no serviço público, né, ela é vice-diretora de uma escola, e chegou ao ponto agora, né, como surgiram alguns boatos aqui em Divinópolis de uma retomada, né, das aulas presenciais, que, o diretor da escola não acredita e ele é membro lá do comitê, enfim. Muita gente acabou, assim, argumentando, né, com essa pessoa sobre essa retomada, né, explicando para ela da onde que surgiu essa notícia, porque tudo começou, o gatilho foi uma mensagem uma mensagem que foi descontextualizada, ela foi, editada e mandaram para essa pessoa, né, que está em pânico, tipo 10 horas da noite. A partir disso, gente, ela me mandou uma mensagem em desespero, assim, chorando muito, viu, assim, totalmente descontrolada, né, ela precisou procurar o psiquiatra imediatamente, né, eu fiquei realmente, com medo do que pudesse acontecer, enfim. E aí o psiquiatra decidiu, pedir o afastamento dela, pedir uma licença. O problema, gente, foi, né, e aí essa questão que a gente vai discutir, né, e por isso que eu vou colocar, que eu quero, né, que estejam todos presentes, é que ela colocou, o médico colocou no documento que ele estava pedindo essa licença por um problema mental. Foi isso que ele colocou, tá? E encaminhou, então, para que ela levasse isso, né, para a perícia, né, eh, e aí depois ela teve a resposta, ela foi muito mais bem acolhida, aí ela teve que ir presencialmente, né, passar pela psicóloga. Ela disse que a enfermeira que
psicóloga não, minto. Ela passou por uma enfermeira. A enfermeira teve uma percepção muito mais cuidadosa com ela, porque na verdade ela não tem pânico, ela tem um toque que está super exacerbado. Eu tenho várias questões com relação à medicação que está sendo utilizada, e isso não foi mencionado nesse relatório que foi dado pelo médico. E aí passou então para a enfermeira não entendeu nada, mas teve muito cuidado com essa pessoa, né, com essa, eu vou chamar de, sei lá, Laura. Então teve muito cuidado com a Laura, ela preencheu toda a documentação, mandou, né, para o médico, né, do trabalho, e ele, quando ele atendeu, parece que ele também foi muito cuidadoso, mas ele considerou mais o relatório, dizendo que ela tem um problema mental. E apesar disso, então ela já se assustou lendo aquilo, eu tenho um problema mental, né? E aí teve mais uma outra questão, que ela só conseguiu 30 dias de licença, né. Então ela continua, extremamente, assim, em pânico, né, acho que a palavra é essa mesmo, ela está em pânico, ela está muito descontrolada, e eu vou atendê-la amanhã pós-perícia, né, então vai ser bom, porque eu vou poder complementar, eu deixei esses slides abertos, porque eu vou complementar com esse documento que ela ainda não me enviou, porque ela recebeu hoje. Então, para vocês terem uma noção da importância desses documentos, tá? Aí detalhe, eles sabem que ela está tendo acompanhamento psicológico, não me pediram, tá? E aí vocês vão saber se eu poderia ou não elaborar um documento para mandar para todo esse processo aí, né, de pedido de licença dela. Então, que é uma outra questão que precisa ser discutida. Até onde o papel do psicólogo que está acompanhando essa pessoa, né, tem importância ou não em determinadas situações, tá? Então, esse é um exemplo, eu estou colocando outros, porque eu estou recebendo muitos encaminhamentos, e de pessoas que estão de licença, né, então a gente vai usar tudo isso, como exemplos para vocês dessa elaboração de documentos, para vocês começarem, para vocês entenderem o que que é certo, o que que é errado, até onde a gente pode ir, até onde o CRP nos autoriza e que infelizmente muita gente ignora isso, tá? Porque eu tenho, inclusive, eu peguei alguns documentos de outros psicólogos também, obviamente tomando os mesmos cuidados éticos, né? Não vou mencionar nomes, enfim, e por aí vai, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tá. E aí, então, considerando então a complexidade do exercício profissional do psicólogo, tanto em processos de trabalho que envolvem a avaliação psicológica, como em processos que envolvem raciocínio psicológico e a necessidade de orientar o psicólogo para a construção de documentos decorrentes do exercício profissional nos mais variados campos de atuação, fornecendo os subsídios éticos e técnicos necessários para a elaboração qualificada da comunicação escrita, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Será que eu poderia elaborar algum documento para mandar para essa pessoa que passou pela perícia, né? Que é uma situação super, nesse momento, super grave, enfim. Então, considerando que toda ação do psicólogo demanda um raciocínio psicológico caracterizado por uma atitude avaliativa, compreensiva, integradora e contínua, que deve orientar a atuação nos diferentes campos da psicologia e estar relacionado ao contexto que origina a demanda. Então, um processo de avaliação psicológica, né, se caracteriza por uma ação sistemática e delimitada no tempo, com a finalidade de diagnóstico, ou não, e que utiliza fontes de informações fundamentais e complementares com o propósito de uma investigação realizada a partir de uma coleta de dados, estudo e interpretação de fenômenos e processos psicológicos.
E ainda assim, gente, nós estamos muito limitados, tá? Então essa é a grande questão. Mesmo com todo o conhecimento, a gente sabendo que tem ali um processo sistematizado, né, que tem uma finalidade, né, um objetivo, que a gente precisa de fontes de informações, complementares, né, que precisa de um propósito, enfim, tudo isso, precisa ser agregado, ainda assim nós temos a nossa atuação muitas vezes limitada, no contexto geral, tá? Então, assim, de quem vai pedir e para quem a gente pode fornecer. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que eu também, esse eu tô tendo que fazer uma edição aqui, porque é um documento, do judiciário, né. Essa pessoa que eu atendo, né, eu já atendi há 10 anos atrás e venho acompanhando um processo, que assim, o marido dela parece que ele não se cansa, então, parece que a cada mês ele entra com um processo novo contra ela, né. Há 10 anos atrás, né, então antes dessas leis serem revogadas e tudo mais, e de ter essas considerações que estão sendo feitas agora, nós podíamos fazer, né, produzir, elaborar alguns documentos. Então, naquela época, eu elaborei um relatório, tá? Eu e o psiquiatra que a acompanha. Então, nós dois, né, eh, de comum acordo, nós nos comunicamos e escrevemos, né, a mesma coisa, cada um dentro da sua área. O que acontece que o advogado, agindo de má fé, né, ele pegou esse documento, né, de 10 anos atrás e queria utilizar num processo que está em vigor nesse momento, né. E aí nós tivemos que, tanto eu quanto o psiquiatra, ele ainda pode usar o relatório dele, mas eu não posso, eh, a menos que fosse por uma ordem judicial. Então eu tive que orientá-la, porque ela achou que seria uma vantagem para ela aquele relatório. Eu falei: "Não, porque aquele relatório ele dizia de um outro contexto de há 10 anos atrás. Ela já perdeu uma filha depois disso, ela passou por N outras situações, os processos que ele abriu contra ela hoje tem um outro contexto, tem um outro objetivo. Então existe uma série de situações ali que são completamente diferentes e que precisavam ser revistas, né. E principalmente esse documento aqui já não me permite usar e fazer, produzir, elaborar esse mesmo documento. Então eu tive que entrar em contato com esse advogado para que ele retirasse do processo a utilização, né, e aí eu precisei argumentar que isso estava dentro do meu código de ética e de uma orientação do Conselho Federal de Psicologia de que esse documento não poderia ser utilizado. Então esse é um outro contexto que é importante. Quer dizer, imagina se eu não soubesse disso, tá? Então o advogado da outra parte utilizaria um documento que foi produzido e elaborado há 10 anos atrás, que eu não posso mais fazer, né? E se alguém me denunciasse, o que que aconteceria? Tá? Então, dificilmente aquela pessoa levaria em consideração que eu produzi aquele documento há 10 anos atrás, né. Então, quer dizer, provavelmente quem responderia, né, eh, eticamente enfim, seria eu, né, como psicóloga e não, ela como, a pessoa que estava passando ali pelo processo, né, pelo processo, né, que ele está movendo contra ela, tá. Então eu estou tentando, né, trazer vários desses documentos que estão surgindo, inclusive agora na pandemia mesmo, para vocês desculpa gente, esse é o filhotinho que aprendeu a latir, nem sei por que que ele está latindo. Ah.
Desculpa, gente. Skinner sabe. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Olha lá. Então, assim, eu passei muito essas 2 semanas, assim, né, até juntando um material que eu achei que seria interessante para vocês, terem conhecimento, né, e a Patrícia estava falando aqui no começo, né, ela falando que se a demanda, clínica aumentou, aumentou muito, e principalmente essa demanda aí de elaboração de documentos. Então eu falei assim: "Nossa, vou unir o útil ao agradável, né". Vou trazer para eles uma coisa que é super real, assim, super presente e que, gente, não vai acabar, tá? Porque essas pessoas, por exemplo, que estão tirando licenças e licenças maiores, elas vão ter que passar por uma perícia no ano que vem, e a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, né? Então, onde que a gente vai entrar nisso? Tá, então acho que é uma discussão super pertinente para a gente, né, nós não sabemos nem de nós aqui, então, eh quanto mais eu estava conversando com os meninos agora na supervisão, né, eles estavam falando assim: "Nossa, para a gente é uma grande vantagem a gente estar fazendo esses acolhimentos e os atendimentos online". De verdade, porque as pessoas no início da pandemia, quando né, nós fomos autorizados a atender online, muito pouca gente sabia usar, né, esse instrumento, de maneira correta para os atendimentos, né, através das plataformas, enfim. Então, eles estão tendo uma grande vantagem, porque você vai entender e vai saber, de tudo que permeia, né, esse atendimento, assim. Inclusive eu coloquei, como, uma prerrogativa do relatório deles, né, uma parte, né, um dos itens, se eu não me engano, acho que é o quinto item que eu pedi para eles, que é a experiência em primeira pessoa, né? Qual foi a experiência pessoal de cada um deles, nisso aqui que a gente está vivenciando, né? Que como a gente estava conversando aqui no início, todo o material que eu preparo e que seria dado em um mês, hoje eu dou em uma aula, né? Então isso imaginem isso num processo psicoterápico, o que que acontece, né. Imaginem eu que já falei para vocês diversas vezes, que tenho, o costume de passar do horário, minha consulta não são 50 minutos, né, de 1 hora para mais. Como é que eu tive que me adaptar a essas plataformas, né? Como é que eu lidei com as minhas questões? Porque aqui, gente, eu não estou lidando com os meus pacientes, com os meus clientes, eu estou lidando com futuros psicólogos. Então, as sensações que eu tenho que transmitir para vocês, as dificuldades e as informações, são dentro da minha experiência e não da do outro, não da pessoa que eu atendo, né? Então, quanto que isso é importante, vocês terem esse conhecimento e saberem lidar com essas situações, tá? Bom, então vamos lá para o primeiro artigo aqui, já dessa nova resolução, né, do CFP. Eu vou falar do mais importante, tá? Parágrafo único aqui, então. A presente resolução tem como objetivos orientar o psicólogo na elaboração de documentos escritos produzidos no exercício da sua produção e fornecer os subsídios éticos e técnicos necessários para a produção qualificada da comunicação escrita. Acreditem ou não, tem gente que não sabe disso até hoje. No artigo 2, ele diz então que as regras para a elaboração, guarda, destino. Preste atenção, gente, isso é super importante. Guarda, destino e envio de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional. Referido no artigo anterior, encontram-se dispostas nos seguintes itens. Então, primeiro, princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos.
Modalidades de documentos, que é a maior confusão, porque tem gente que não sabe a diferença. Conceito, finalidade e estrutura do instrumento que vai ser elaborado, né, do documento que vai ser elaborado. Guarda dos documentos e condições de guarda, tá? Então, como que você vai arquivar esses documentos e qual é a importância disso para a gente? Destino e envio de documentos. Como que pode ser enviado? Para quem pode ser enviado? Prazo de validade do conteúdo dos documentos e entrevista devolutiva, que não tem nada a ver com, muitas vezes, com o documento que foi elaborado, a parte escrita. Vamos finalizar aqui, gente, para não cortar e a gente retoma rapidinho Edith, o tempo. Oi, Antônio. principalmente por causa do sigilo, que é muito importante essa abordagem, porque se você deixar Deus dará, qualquer um pode ter acesso, e o seu nome está ali. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou encerrar aqui, que a gente vai cair. Voltem rapidinho que eu vou contar uma coisa para vocês super importante, tá? Só um segundo. Deixa eu sair daqui.